Salve, rapaziada, gravar um videozinho agora de independência dos Estados Unidos. Bora lá! Declarada em 1776 e reconhecida em 1783, a independência dos Estados Unidos rompeu laços com a Inglaterra, seus colonizadores. A formação das 3 colônias pelos ingleses vieram a partir do processo de colonização. Divididas em colônias do sul e colônias do norte, ambas tinham políticas diferentes. No norte, vigorava o trabalho livre e assalariado, advindo do processo de desigualdade privada, e também contava com uma pegada mais industrial. Já no sul, houve a monocultura e grandes propriedades de terra, fazendo uso de trabalho escravo, composto majoritariamente por negros que vinham da África. Isso explica um pouco da segregação racial nos Estados Unidos, que já foi debatida no canal. Como causa, a independência foi motivada principalmente pela contraposição de interesses da colônia com os ingleses, que levaram os colonos a se rebelarem contra os ingleses. A Revolução Industrial interviu esse processo à medida que os burgueses eles ampliaram e expandiram a indústria, assim pegar mais matéria-prima. Sendo assim, as colônias eram fontes para alimentar o processo industrial inglês. Aumentando o poder dos ingleses e enfraquecendo os franceses, a Inglaterra se meteu em diversas guerras ao longo do século. Algumas medidas do rei desgastaram sua relação com os colonos, juntamente com a transformação política inglesa, que aumentou os impostos. Leis como a lei do açúcar, que aumentou o imposto no açúcar e outras coisas. A lei do selo, que todos os documentos, jornais, papéis deveriam conter o selo da coroa. A lei da moeda, que proibia os papéis creditados nas 3 colônias. A lei da hospedagem, que impôs a obrigação dos soldados da coroa em serem abrigados. E o aumento de impostos no ato de Townshend. A partir disso foram geradas insatisfações, que causaram o revogamento de alguma dessas leis. A festa do chá em Boston, ela foi conhecida como o estopim dessa revolta. Insatisfeitos com a lei do chá, eles estavam disfarçados de índios e eles invadiram o porto, arremessando caixas de chá no mar. Para ressarçar esses prejuízos que eles tiveram, o porto de Boston ele foi fechado, e foi essa uma das medidas das leis intoleráveis. Assim, como vindo das leis intoleráveis, a colônia ela discutiu alguma possibilidade de uma independência. Assim, eles enviaram um documento ao rei como forma de protesto. A reação do rei, então, ela foi marcada por algum fator insatisfatório para ambos os lados e que gerou em alguns conflitos armados. Marcado pela presença dos representantes de todas as 3 colônias, foi novamente organizado um congresso continental em Filadélfia, e lá eles discutiram o desrespeito da metrópole com os colonos. Escrita por Thomas Jefferson, a Declaração de Independência ela gerou a Guerra de Independência, que se estendeu por 5 anos. Após a Batalha de Yorktown, foi dada a vitória final dos colonos. Na luta de independência, os ingleses contaram com a ajuda dos holandeses, dos franceses e dos espanhóis. Após a independência, os Estados Unidos eles estavam sob o regime político de uma confederação. Assim, eles precisavam de uma nova constituição. E eles decidiram isso numa convenção, apresentando o projeto. Aí eles discutiram e votaram a Constituição, que ela foi promulgada no mesmo ano. Mas aí os estados só acataram ela 2 anos depois. Estabelecendo os 3 poderes independentes, o executivo, o legislativo e o judiciário, os Estados Unidos eles viraram uma república presidencialista após isso. As consequências que tiveram após a independência dos Estados Unidos, conhecida também como Revolução Americana, pode ser falado também pelo declínio da Inglaterra na colonização da América continental. Houve a recuperação de territórios da América por parte da França e da Espanha, e também o início de expansão territorial dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também, por terem sido o primeiro país da América a ter se tornado independente, isso inspirou também outras nações a se tornarem independentes, como o Brasil. Então, para a gente terminar esse vídeo aqui, eu gostaria de explicar por que os franceses eles ajudaram os Estados Unidos na independência, quais as motivações dele para fazerem isso. E isso principalmente porque eles tinham a intenção de enfraquecer a Inglaterra, caso os Estados Unidos fossem tidos como independentes. Isso também funcionou, porque depois da independência dos Estados Unidos, eles receberam de volta algumas terras que foram tomadas quando eles perderam na Guerra dos 7 Anos. Então foi lucrativo para eles essa ajuda aos Estados Unidos. Então é isso aí, não se esquece de ativar o sininho, se inscrever no canal, dar um like e um comentário. Tamo junto!